E aí, molecada? Ferveu! Tiozão apareceu! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que a molecada esteja tudo bem. Tá joia? Ficamos 2 semanas sem gravar o vídeo autoral. Motivo de doença, fiquei doente, não conseguia gravar, mas agora vamos que vamos. Taca ali pau, curte o vídeo, compartilha, assina o sininho, comenta. Vamos lá, ajuda o tiozão, ajuda o tiozão. Hoje nós vamos falar sobre o transporte ferroviário, beleza? Vamos fazer um capítulo à parte só sobre o transporte rodoviário. Vem comigo, molecada! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende de quando você for ver esse vídeo. Vamos fazer um capítulo à parte falando sobre o transporte ferroviário, beleza? Esse é um importante modal de transporte, um modal que deveria ser muito mais utilizado no Brasil, tá? E vamos ver os motivos, tá? Então, o transporte ferroviário, ele teve início na Europa em 1800, tá? O engenheiro Richard Trevithick, deve ser assim que fala, se não for é quase isso, tá? Ele fez a primeira Maria Fumaça, tá? Ela andava a 10 km por hora, fez primeiro um trajeto curto de menos de 1 km, foi o primeiro teste, foi aí que começou, deu início ao transporte ferroviário, tá? No mundo, em 1800. No Brasil, em 1854, foi criada a primeira estrada de ferro, a estrada de ferro Mauá, tá? Ela tinha 14,5 km, tá? E ela foi muito importante na história do transporte ferroviário no Brasil, tá? Foi ali com ela que se iniciou o transporte ferroviário de mercadorias. Foi uma fase de transição, onde deixou de ser fazer o transporte através de tração animal e começou-se a fazer através de ferrovias, através de máquinas. Foi um impulso muito grande para a indústria do Brasil nessa época. A ferrovia de Mauá ela foi muito importante para a industrialização do país, porque justamente por isso, porque foi um passo onde a gente deixou de transportar nossas mercadorias por carroças de tração animal e passamos a utilizar a máquina. Logo começou a transportar uma quantidade muito maior num tempo menor e foi fundamental para a industrialização do país, tá? A ferrovia essa estrada de ferro de Mauá, tá? O transporte ferroviário no início por volta de 1800, no século XIX, ela era muito importante, tá? Só que ao longo dos tempos foi se deixando de se investir na ferroviária, como nós já vimos, e passamos a se investir mais no modal rodoviário, tá? Em 1960, para vocês terem uma ideia, agora eu vou dar um apanhado geral do Brasil, para vocês terem uma ideia como que a gente foi deixando de investir no transporte ferroviário, adotando o rodoviarismo, que é o modal que tem até hoje, o modal mais utilizado no transporte, como nós já vimos. Então, em 1960, a nossa malha ferroviária era de 38 mil quilômetros, tá? Em 1960. Aí, como nós já vimos, depois do governo Kubitschek, houve uma evolução muito grande, um investimento muito grande no rodoviário, e acabou o investimento, as ferrovias foram abandonadas, as linhas que tinham, poucas ficaram sendo utilizadas, e nos anos 90, a nossa malha já era de apenas 30.485. Então nós perdemos quase 8 mil quilômetros em malhas ferroviárias em 30 anos, tá? Mais de 8 mil quilômetros. Tá? Depois dos anos 90, tá? No início dos anos 90, começou-se a se investir um pouco mais na malha ferroviária, voltou-se de novo a pensar no investimento da malha rodoviária, tá? Com a privatização de algumas linhas, tá? E sobretudo próprias empresas investindo nas ferrovias para que se pudesse ter um desenvolvimento delas, porque em alguns nichos de mercado é importantíssimo a ferrovia, tá? Já que o rodoviário não atende à demanda deles, então é importante a ferrovia. Então, de 97 a 2019, houve um investimento de 113 bilhões de reais. Você vê que nesse período foram vários governos que passaram e todos eles
também resolveram investir um pouco, né? Investir no transporte ferroviário, para a gente tentar equilibrar essa divisão dos modais de carga, tá? Sobretudo, o investimento maior é feito pela iniciativa privada, tá? Tem alguma participação do governo em relação à estrutura, mas a maior massa de investimento é da iniciativa privada, tá? Hoje no Brasil nós temos 46% de malhas operantes e 54% de malhas ou inoperantes ou com baixa operação, que é ficar praticamente inoperante o ano todo, tá? Então, ainda, como a gente fala, a gente está tendo investimentos, estamos tentando melhorar o nosso nível de transporte ferroviário, de carga, na logística a gente consiga colocar mais o transporte ferroviário, mas ainda nós temos uma malha muito ociosa e apesar dos investimentos ainda não chegamos num patamar considerado onde os países mais desenvolvidos ou países mais ou menos parecidos com o Brasil já conseguem fazer de transporte ferroviário nos seus modais de logística, tá? E esses dados todos são tirados da Agência Nacional de Transportes Ferroviários, tá? Vocês podem acessar, que lá tem todas essas informações que eu estou falando aí, estão bem atualizadas, beleza? Atualmente, o Brasil no mundo, ele é o 9º país em extensão de malha ferroviária. Nós temos um país muito grande de extensão territorial, né? Então, em relação à malha ferroviária, nós somos o 9º país. Apesar que nós já acabamos de ver que, apesar de a gente ter uma malha razoavelmente extensa, nós temos uma ociosidade de 54%. Mais da metade da nossa malha ferroviária não é utilizada, tá? Então, em 2006, nós tivemos 389,12 bilhões de TKU. TKU é toneladas transportadas por quilômetro útil. Então, quantas toneladas foram transportadas por quilômetro? Tá? Em 2006 foram 389,112. Em 2018, 569,971. Vocês veem, podem acompanhar que está melhorando. O Brasil está evoluindo em relação ao ferroviário, apesar de ainda estar muito aquém ainda do rodoviário, mas está havendo uma melhora. Ainda longe do ideal, mas estamos caminhando, certo? As ferrovias hoje, elas representam 15% mais ou menos do transporte de carga, tá? Enquanto na média dos outros países, como eu já falei, que até países mais desenvolvidos e países que têm o mesmo nível de desenvolvimento econômico do Brasil, é 48% em média. Nos outros países é utilizado o transporte de carga, tá? Na somatória de todos eles, a média dá de 48%. Tá? Os materiais mais transportados ainda são o açúcar e o minério de ferro. Tá? Então, quer dizer, são commodities que são os produtos mais transportados no nosso país via ferrovia. Tá? Então, hoje é o agronegócio ainda, o açúcar, minério de ferro, que transporta a maior parte dos produtos via ferrovia. Ainda estamos longe de conseguir alcançar os outros tipos de produtos, também temos, mas é um número bem menor, tá? Mas com o desenvolvimento aos poucos, acho que a gente vai conseguir trazer um maior equilíbrio entre rodovia e ferrovia, tá? Até porque a ferrovia tem muitas vantagens em relação à rodovia. Então, molecada, essa foi a primeira parte, tá? Do transporte ferroviário. Nós vamos gravar uma segunda parte, uma continuação. Esse é um modal muito importante, tá? Que a gente precisa estar atento, precisa estar acompanhando o desenvolvimento, porque ele vai ser muito importante dentro da logística do país, tá? A gente precisa melhorar, precisa equilibrar, tá? E para isso precisam haver novos investimentos. Valeu, molecada! Curte, compartilha, ativa o sininho, não esquece, e acompanha o Tizão nas redes sociais, beleza? Depois vem mais. Um abraço. Ih, cara, travou. Agora tu corta nessa parte. Você falou rodoviária no final. Tem certeza? Canal do Tiozão. Beleza? Quer voltar? Sempre.